Olá, internauta ligado no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. E como você sabe, sexta-feira é dia do Rastilho Online, é dia de resumir o que aconteceu aqui na região do ABC Paulista, com os pitacos da equipe do RD, dos convidados e o seu pitaco através da caixa de comentários dessa live. Você que tem muita gente já compartilhando nos grupos aqui da região, com os familiares, com os amigos, mas se você quer ter a sua participação lida aqui no Repórter Diário, é só na caixa de comentários dessa live, ok? Vamos começar apresentando aqui os nossos convidados, primeiro com o da casa, né? Samuel Boss, boa tarde. Boa tarde aos internautas, boa tarde Carlos, Ricardo Alvarez, Terceiro. Muito bem, já apresentando, né, os convidados aqui, primeiramente o ex-presidente da OAB de Santo André, o Sinésio José da Cruz. Sinésio. José da Cruz é meu colega, José Sinésio da Cruz. Tá bem? Correia. Sinésio Correia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer em conhecer você, o Samuel, o Ricardo Alvarez, embora não foi anunciado ainda, mas é o grande amigo da velha guarda. Prazer falar contigo e te revelo. E o ex-vereador de Santo André, Ricardo Alvarez, do PSOL. Então, Alvarez, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, estar conversando com vocês aqui. Só não gostei da velha guarda, porque não sou tão velho. Carinhoso. Dizem que no samba a velha guarda que faz o melhor samba. Exatamente. Na Somos mais respeitados, né? Mas na política a velha guarda não tem nada do bom dizer. É verdade. Eu digo velha guarda porque eu tive a honra e o prazer de votar nele para prefeito. Tá vendo, né? Muito obrigado. Aí. Revelações aqui. Agora já ficou ameno, né? Agora eu sou da velha guarda. Pronto. Vamos começar falando aqui sobre o que aconteceu aqui na região do ABC Paulista, mais precisamente do que é manchete da versão impressa do RD nesta semana. Mauá pode ficar sem serviço de lixo a partir desta sexta-feira. O que acontece? A Lara, que é a empresa responsável pela coleta de lixo lá em Mauá, diz que a cidade está devendo 13 milhões de reais em repasses. O problema é que Mauá não tem dinheiro, alega que não tem dinheiro para isso. Até para resolver o problema precisaria no mínimo de 7,8 milhões para pagar para a Lara imediatamente. E esses problemas de lixo podem ocorrer já nessa sexta-feira, já que o pedido feito através da Justiça é de 48 horas para esse pagamento. Os 48 horas começou a contar da tarde da última quarta-feira, então em pouquíssimos minutos podemos ter aí o início de problemas em relação à coleta de lixo em Mauá. E a prefeitura, pelo menos o núcleo duro ali da prefeitura de Mauá, entende que a única salvação para essa história é a criação da taxa do lixo. Uma taxa do lixo que não passou em Ribeirão Pires na semana passada, né? E agora eles estão tentando em Mauá. Para isso vão ter que levantar um recesso, porque os vereadores já estão em recesso e eles estão correndo atrás para convencer os vereadores disso. Os aliados. No momento em que os aliados ligando o telefone aqui do Silêncio. Desculpa aí. Não, tudo bem. E os aliados, eles não querem essa bucha para eles porque é uma pauta negativa. E pauta negativa para político, principalmente aqueles que têm alguma pretensão aí em 2018, é sempre ruim. Vídeo que está acontecendo em Brasília com a questão da reforma da Previdência, né? A dificuldade que o governo Temer está tendo para passar esse tipo de projeto. Na visão de vocês, assim, mais uma taxa para o povo pagar. Não necessariamente para resultar em bom serviço, mas é simplesmente para pagar dívida. Dá para aguentar mais uma vez isso? Principalmente no momento como esse de ainda crise econômica, o povo está gastando dinheiro para pagar dívida, vai se criar mais um tributo para o povo pagar? Bom, o Ricardo Alvarez é mais técnico que eu, falando isso, que já foi vereador por vários mandatos já aqui, é uma ligada política e eu sou mais ligado à população de modo geral. No meu entender, eu acho que é um absurdo aumentar mais qualquer tipo de imposto ou taxa nesse país. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo, do mundo todo. Sim. Ele pode até não ser mais, mas não perde para o maior também. Então, acho que qualquer taxa que vem, o lixo já está embutido na taxa do lixo, já tem embutido já o valor do lixo nos impostos que são pagos. No IPTU, principalmente. Então, o que o prefeito, que a autoridade municipal faz, é uma apropriação indébita. Ele recolhe de uma forma e não deposita onde é devido. Então isso aí caberia até, acredito eu, um processo criminal contra as autoridades nesse sentido. Porque ele não repassa aquilo que não pertence a ele. Ele pega aquele taxa, aquele valor, aquele montante que é para aquele determinado fim, no caso o lixo, e não repassa para quem de direito.
e fica esse débito aí. Mesma coisa, a água recolhe do Semasa, por exemplo, ou da SAM, ou da onde for, e não passa, e não repassa também a taxa, porque esse débito, esse rombo violento aí, mas já foi pago antecipadamente. O que fazem é uma apropriação indébita, não ser repassado aqui em direito e pegado com uma outra finalidade pelo qual não foi cobrado aquele imposto. E agora, isso acontecendo numa semana que já foi aprovado o aumento do IPTU em Mauá, ou seja, 20%. 20%. Vai aumentar o IPTU e ainda numa taxa a mais. Eu acho que a questão do lixo, a gente pode analisar de duas maneiras. Tem o caminho curto, que é aumentar, criar uma taxa e passar a cobrar do município. Esse é o caminho curto. Caminho curto em que sentido? Para o gestor, é o jeito mais simples de resolver o problema. Porém, eu diria que o lixo é um grande problema na região do Grande ABC, porque as cidades cresceram, elas foram se direcionando, né? A mancha urbana foi se direcionando para a serra, e hoje a mancha urbana está no limite da área de preservação dos mananciais, que são as cabeceiras dos rios. Então, as cidades do ABC têm um problema para acomodar lixo, né? Quando eu digo solução curta, cobrar a taxa, o gestor deveria pensar na solução longa, que como é que a gente vai tratar a questão do lixo aqui no Grande ABC. Então, a questão da reciclagem, reduzir a produção de lixo, buscar alternativas para o lixo. Por exemplo, o aterro de Santo André tem mais 2 anos de vida. O que nós vamos fazer depois? Vamos começar a comprar serviço do Lara? O Santo André, hoje, o custo da tonelada do lixo é 70% do que custa você depositar no Lara, 60%, 70%. Se o aterro de Santo André enche e vai encher, a população de Santo André vai ter que despender a gestão pública de 30% a mais de recursos para poder acomodar lixo. Então, um dos problemas da gestão pública no Brasil é esse: a gente começa a pensar na coisa quando ela explode. Falta planejamento. A questão do lixo é uma delas, com toda certeza. E tem um fator aí, né? Que assim, já há um modus operandi da empresa, a Lara, em como receber. Porque a prefeitura, de uma certa forma, o que ela faz, né, o gestor? Ela faz no início do ano quem ela pode dever, que tem capacidade de segurar 2 ou 3 meses, né? Então as grandes empresas geralmente fica com preço de luz, de água. E a do lixo sempre também entra nessa conta. Só que a empresa Lara, ela já tem esse modus operandi na hora que ela para quando chega um certo limite. 3 meses, 4 meses, aí ela já vem com a história: nós vamos parar o serviço do lixo. Foi assim em Ribeirão, foi assim, aconteceu em São Bernardo e agora em Mauá. E aí o prefeito tem que correr a torta de direito para poder fazer, porque se começa, a primeira coisa que começa a aparecer lixo, né, o prefeito não vai querer isso, como aconteceu com Orlando Morando. Então a empresa tem também o modus operandi de atuar, né? Tá, mas veja bem, isso faz parte, o administrador é responsável por isso. Ele foi eleito para administrar. Esses problemas ele já sabia antes de entrar lá. Ele já sabia que ele tem que ter um custeio para cada setor de ramo de atividade da prefeitura. O lixo tem um custeio. Por que ele pega o dinheiro? Ele deve ter um valor, porque ele não vai trabalhar sempre com déficit. Ele tem que ter um valor que pelo menos equilibra. Mas todas as prefeituras devem. Não, mas é porque todas as prefeituras não têm administrador. Porque se tivesse um administrador que administrasse nos modos... Porque quando ele é candidato, ele tem problema, ele acha solução para tudo. Quando chega lá, ele esquece que ele é administrador e vai ser só político. Aí que eu acho errado. Eu não sou contra, eu acho que tem que ter o administrador, tem que ter o político, mas tem que ter a responsabilidade daquilo que assume perante a população antes de se eleger. Porque se tem uma taxa, já tem um valor estipulado para o lixo, ele tem que pegar aquele valor do lixo e colocar na empresa que recolhe o lixo. Senão ela vai parar uma hora mesmo, porque não vai trabalhar sem receber. Não é possível. Parece que no caso estão criando uma taxa. Estão criando uma taxa. Não existe. Porque está devendo. Já está devendo, Está devendo. E o núcleo duro considera que é o único... Se está devendo, por que não pagou? Quando eles tirarem de algum lugar, tem que ter um sustento, um custeio do lixo. Ele pegou aquele custeio do lixo, não pagou, por isso ficou devendo e agora quer botar uma taxa acima daquilo para cobrir a irresponsabilidade dele. O Donizete tentou criar. O Donizete tentou em 2016 e também não conseguiu. A Marcos tentou em São Paulo, todo mundo conseguiu, porque não tem uma administração decente e sadia. Isso creio eu que, provavelmente, não sou conhecedor específico de Mauá, mas me parece que o custo da coleta do lixo estava no orçamento geral.
certo? Sim. Está devendo aí 13 milhões. 13 milhões, você está querendo criar a taxa para chegar lá no valor e poder manter o serviço em andamento. Então, a criação da taxa me parece que passa por aí. Ela não existia. E nem IPTU. Antigamente as prefeituras cobravam taxa de coleta de lixo no carneiro IPTU. Isso foi proibido. O Ministério Público entrou com ação, as prefeituras foram obrigadas a separar. IPTU é IPTU, não pode ter cobrança acessória. Qual a finalidade do IPTU? Para que é o arrecadação? Não, o IPTU é arrecadação geral, eles respeitam a geral própria coleta do lixo. Sim, é o que eu estou dizendo. O dinheiro da coleta está no orçamento geral. O IPTU compõe o orçamento geral. Né? Agora, com a dívida, ele está querendo buscar uma alternativa que Mas é já criar aumentou, taxa. Ricardo, já aumentou o IPTU em 20%. É um Então, absurdo. Nós estamos com uma inflação de 2%. Lá, na verdade, aconteceu a mesma Nós coisa. estamos com uma inflação, segundo, Aqui é pior. de 2,98%, aumentou 20%, aumentou 8 vezes maior do que a inflação. Ainda vai botar mais taxa? O povo não aguenta. Não, sem dúvida. Eu não estou defendendo, eu eu sei que você Tá não estou querendo entender o que está acontecendo em Mauá. É uma situação, no caso, duas situações separadas, né? O aumento de IPTU... Que foi mais ou menos o que aconteceu em Santo André, a mudança da planta genérica, né? Isso. É que aqui em Santo André que a situação ainda está meio às cegas, porque a gente não sabe quem vai pagar a conta desse aumento de IPTU aqui em Santo André, né? Porque vai ser uma conta alta, porque com a mudança da planta genérica, a gente já até explicou isso algumas vezes aqui, mas com a mudança da planta genérica em Santo André, os locais que receberam valorização, as casas que tiveram algum tipo de valorização vão ter aumento nesse IPTU por causa da valorização. Não aumenta a alíquota, mas vai aumentar por causa da valorização. Eu não entendo uma coisa nessa de Santo André, já vindo para cá um pouco, que é o seguinte: primeiro tem um discurso que nós vamos trazer empresas para cá. Né? Aquele discurso desenvolvimentista de que empresas virão porque nós vamos abaixar impostos e tal. E de repente, aí de repente vem mostra um projeto de aumento de IPTU com base na valorização da planta genérica e a empresa pode ter um aumento de 70%. Indústria pode ter. 70%? 70%, lembrando, com o... 80%, né? Não, 80% é terreno vazio. Isso, é verdade. Lembrando que 70% com o limitador, porque o prefeito mandou um projeto para a Câmara em junho, a Câmara aprovou em junho, um projeto de aumento na planta genérica de valores, mais uma mudança nas alíquotas. Ele fez uma mudança dupla. Sim. Errou, inclusive eu estive na Câmara no dia da votação, explicando para os vereadores. Conversei com os vereadores, inclusive, quero aproveitar para deixar público, né, o projeto que foi para a Câmara, a planta genérica que foi para a Câmara, é longa, tem 70 e tantas páginas, está faltando uma página. Entendeu? Então o projeto, os vereadores não viram, está faltando uma página. Eu li, peguei, fiz cálculos e tal, está faltando uma página. Mas a grande questão é a seguinte: aumentou a planta genérica de valores e mexeu nas alíquotas. Né? Isso em junho. O prefeito fez as contas, a popularidade dele caiu, ele viveu, Paulinho Serra viveu um segundo semestre de 17, muito diferente do primeiro semestre de 17, onde ele, vamos dizer assim, ele flanou em cima dos 78% dos votos que ele teve, então foi muito mais tapinha nas costas do que reclamação e crítica. O segundo semestre inverteu. Então ele assumiu o erro, ele mandou para a Câmara um projeto que limita o reajuste. Porém, essa limitação, na nossa compreensão, ela tem um equívoco. Primeiro, o equívoco é ele admitiu o erro. Tudo bem, isso não é um equívoco, o gestor erra, conserta. Vamos dizer assim. O problema na questão de IPTU em Santo André, que eu considero o mais grave, não é nem a mudança da planta genérica de valores. Por quê? Porque nós tivemos, a última vez que foi feita a mudança em Santo André foi em 2002, e todo mundo sabe que de 2002 a 2017, nos últimos anos mesmo, nós tivemos uma explosão no mercado imobiliário no mundo, no Brasil e no ABC. Então os imóveis tiveram uma hipervalorização. Mas é especulativo, né? Não importa, se você vender teu imóvel, ele aumenta de preço. Mas não seria razoável que o aumento da valorização se fizesse a partir da venda do imóvel, que aí nós temos um valor real e não especulativo? Não, mas quando você calcula a planta genérica de valores, você usa os imóveis transacionados na cidade.
Então você consulta imobiliária, você consulta os meios de comunicação, os agentes do mercado para saber quanto é o metro quadrado em cada canto. O problema da planta genérica de valores é que ela foi reajustar em 2002 e 2017. Nós tínhamos que ter um mecanismo que acompanhasse o valor do mercado, inclusive quando ele cai. O IPTU deveria cair quando o valor do metro quadrado, porque o valor do metro quadrado nós vemos um período de alta, mas ele também cai. Que é agora. Então, quando ele, agora, por exemplo, tem uma leve queda. O cálculo da prefeitura devia ser permanente no sentido de aumentar o valor do metro quadrado quando tivesse alta no mercado, mas também abaixasse quando tivesse queda. Mas o problema do projeto Paulinho Serra não foi nem ele ter mexido na planta genérica de valores e nem ele ter assumido o erro agora e mandando o teto. Ele criou um teto. O maior problema dele é que ele está falando que o projeto é justiça tributária. Não é. As pessoas não se deram conta disso. O projeto que ele mandou para a Câmara faz ao contrário. Ele facilita a vida dos imóveis mais caros e dificulta dos imóveis mais baratos. Vou dar um exemplo aqui. Em Santo André, um imóvel de 1.600.000, hoje, na vigência do atual IPTU, um imóvel de 1.600.000 teria uma alíquota de 1%. No projeto dele, o que é 1.600.000 de teto, ele baixou para 1.350.000. Então, ele abaixou a alíquota dos imóveis, o valor dos imóveis mais caros. E o que era 1%... porque o acessório não é o principal. Se ele abaixou o imposto, se ele abaixou o valor do teto, ele abaixou automaticamente também. Não, mas o teto tem a ver com a combinação da planta genérica e das alíquotas. Você apura o valor, então o valor deu X. Passou do teto, ele fica no teto. O que ele fez agora é o chamado Robin Hood às avessas. Por quê? Porque o que era um imóvel de 1.600.000... Você passou 1.300.000. Pagava 1%. Calma que não acaba aí. O que era 1.600.000 pagava 1% de alíquota. Certo. Agora, 1.350.000, ele já aliviou então para quem é imóvel mais caro, passou para 0,75%. Ou seja, o teto de alíquota caiu. Agora, quem tinha um imóvel de R$90 mil, estava isento. Agora é R$75 mil. Então, quem tem um imóvel de 75 a 90 mil reais, que não pagava na atual alíquota, agora vai passar a pagar. Isso é injustiça tributária. Aí tem um erro que nós, no PSOL, criticamos profundamente, porque deveria fazer o contrário. Ele deveria sobretaxar os imóveis mais caros, porque são as pessoas que têm maior capacidade contributiva. Que foi, na verdade, o discurso que foi feito no primeiro... Agora, foi o discurso, mas não foi a prática. Mas o que eu acho interessante nisso é o seguinte: se houve um erro, como você disse, reconhecido, interessante que nós não temos uma Câmara que fiscaliza e nem debate. Ela simplesmente abona o que o Executivo manda. Porque se houve um erro, você demonstrou um erro lá, chamou os vereadores, ele fala, não, nós vamos ter justiça social, justiça tributária e tal. E de repente ele fala assim, não, nós erramos mesmo, gente, vamos lá. Nós erramos, mas nós estamos pondo um teto e tal. Então a Câmara passa a ser, ela reverbera o discurso do Executivo. O que é um erro. Que é um grande erro. Que é um grande erro, porque assim, eu escrevi um artigo semana passada dizendo que vai ter o apocalipse em janeiro para os vereadores, porque eles estão mais próximos da população. Então, vereadores quando nós temos o Repórter Diário, outros veículos de comunicação, mas não chega para todo mundo. Então tem um senhor, uma senhora que tem uma casa que ele nem está sabendo, mas vai chegar um carnê para ele vai falar, vai dar um bug do milênio, como ele vai bater na Câmara. Porque ele vai bater na Câmara, vai bater na Prefeitura, e aí vai acontecer em janeiro uma grande discussão lá, porque a Prefeitura não vai ter, isso eu estou fazendo uma análise, né? Não vai ter estrutura para receber tamanha demanda, porque aí você tem a questão de quem que é isento, quem não é, quem recebe desconto, quem não tem. Até isso ser apurado com todo mundo. Mas isso tudo não foi feito por falta de aviso, né? Não foi feito por falta de aviso. É que agora ficou mais evidente, até o RD fez a matéria, quando nós olhamos o projeto de orçamento para o ano que vem, e comparado com o ano passado, a expectativa de arrecadação com o IPTU aumentou 118%. A gente está falando 118%, por exemplo, Mauá 20 e poucos por cento, Diadema 51%, se eu não estou enganado. E vai ter aumento ali, mas
É uma média ali, média histórica da cidade, ela 118%, a mais expectativa de arrecadação. Então, mas E tem uma outra questão também, que tem que ser avaliada do ponto de vista não tributário, mas do ponto de vista político, vai um pouco na linha do que o Samuel falou. Eu estive na Câmara, eu sei como é que funciona. O Executivo, em janeiro ou fevereiro, manda um outro projeto cabeludo para a Câmara. Se eu sou vereador, a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: tá bom, eu voto nesse negócio, mas quais são os estudos e qual é a certeza que vocês têm de que esse projeto ele vai continuar do jeito que você está propondo? Porque o que ele fez foi mandar um projeto para a Câmara, os vereadores votaram apoiando a iniciativa do Executivo, e depois de 6 meses o Executivo manda para a Câmara e fala assim: não foi bem isso que a gente entendeu, não é bem isso. Então qualquer vereador, quando votar um projeto executivo agora, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Eu não acho que o gestor ele não possa errar, que ele é o salvador da pátria, né, indefectível. Não, o gestor erra também, tem equipe. Agora, ele foi avisado, o movimento chamou a atenção disso, né, que estava tendo injustiça tributária nas alíquotas, misturada com a atualização da planta genérica de valores. Mas voltando ao que você disse, dá a impressão que tem toda a razão, que desde 2002 para 2017 foram 15 anos. Então, se teve outro momento lá, uma valorização dos imóveis, então justifica-se talvez. Mas a gente esquece que quando eu era presidente da OAB, saiu uma gritaria desgraçada por aqui e tudo, porque o próprio prefeito, na época, ele botou ele fez um panorâmica da cidade por cima e reajustou quase não, todos os IPTUs, faz uns 3 ou 4 anos, 5 anos atrás isso aí, ó, que deu um rebu miserável isso aí, que eles chegaram a aumentar até 200%. Então não é bem todo esse tempo aí que não teve que ajustar. Mas aí fez um cômodozinho ali, um puxadinho lá, mas você ia ver, tinha casa que não fez absolutamente nada e veio 150%. Não, aí quando tem revisão e era construída. Mas então, eles estão fazendo. Mas só que tem uma coisa, muitas pessoas que foi lá na OAB, levou para mim, não teve absolutamente nada. Se não mexeu, é simples, essa você ganha na prefeitura. Se você não mexeu na área construída e o teu carnê aumentou, porque o carnê, ele diz lá. Mas a população não tem essa iniciativa, isso eu jogo lá, se quem for reclamar, tudo bem, que não foi lucro. Não é assim que se administra, você sabe disso. Isso aí chama de desculpa da expressão, sacanagem. Agora, mas uma coisa que ficou bem evidente, Carlos, é o seguinte: primeiro, né, eu bato nessa tecla. Primeira coisa que a gente levantou foi o RD aqui, acho que a gente foi o primeiro a falar sobre isso. Vai ter aumento, nós falamos isso. Eu me lembro bem que ficava eu, o Ayrton, a gente conversando aqui, pegando porque o projeto era muito confuso, né? Para quem? Chegamos na Câmara no outro dia e os vereadores bravos, porque a gente falou que ia ter aumento, que não ia ter aumento, na verdade não ia. O mais interessante é que o governo não foi explicar o projeto. Quem foi explicar o projeto foi o Ricardo. Quem entrou lá, eu me lembro muito bem, você entrou lá e explicou para os vereadores saíram de lá entendendo o projeto, porque o Ricardo Alvarez, que não faz parte do governo, que não tem nada a ver com a história. Nada a ver com o PSDB. Nada a ver com o PSDB, mas foi explicar para eles: olha, isso aqui é isso. Agora, é saber por que os vereadores não procuraram a prefeitura ou por que a prefeitura não procurou os vereadores para explicar o projeto. Então, é uma outra situação. Mas aí que está. Essa é a subordinação do legislativo ao executivo. Isso é um mal para a democracia no país. O legislativo tem que ter vida própria. Agora, vai o projeto. O vereador assume o projeto. Por quê? Porque o prefeito falou: pode votar que está tudo certo. Fica a interrogação. O prefeito de Santo André mostrou que não estava tudo certo quando mandou o teto agora em novembro para a Câmara. É aquela coisa, né? Infelizmente na política, a política tem alguns padrões assim que você, ao longo do tempo, você vai sabendo ver com mais rapidez. Todo ano vai ter isso. Um projeto negativo, que a Câmara vai aprovar sem saber muita coisa, passa 2, 3 meses, vamos fazer uma correçãozinha aqui porque pegou mal. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E a fiscalização, porque assim, ó, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Thiago Cruz, que está dizendo que sempre a população paga, o Akira, que é vereador em Rio Grande, está mandando, o Francisco Chicão, que é do partido do PSOL. O Edson Silva, muitas pessoas participam. Eu só acredito que é o seguinte: aqui a gente tem poucos vereadores que se debruçam sobre o projeto, né, que leiam o projeto.
independente. A gente tem que nem em Mauá, eu acompanho um pouco lá, nós temos o Manuel Lopes. Ele pode ser da situação ou pode ser da oposição, ele vai ler o projeto. Ele não discute o projeto. Ele é polêmico. Ele vai lá, ponto por ponto. Então, mas o que acontece é que nós sabemos como que funciona, mais ou menos, a articulação entre executivo e legislativo. E aí você tem de baixo para cima, se você negociou ali, olha, eu não quero problema, acabou, vai passar, né? Só que nisso, o cara reverbera o discurso do executivo e às vezes não vê o erro. Ele pode muito bem ser situação, mas dizer, olha, prefeito, tem esse problema aqui, vamos segurar só essa semana? É o papel dele colaborar, inclusive, na discussão dos projetos. Né? Então, mas isso só acontece só acontece às vezes quando o vereador, por exemplo, ele sente que vai falar mal de mim, vou me ferrar nessa história politicamente. Como é o caso de Mauá. Então, mas tem, mas eu falo assim, por exemplo, no caso de Mauá é um caso evidente disso. A base aliada está com medo de botar uma taxa do lixo. Eles não querem, porque eles sabem que quem vai tomar porrada primeiro são eles, né? Não é lá que tem também, além de IPTU e taxa de lixo, não é em Mauá que tem também a discussão do 13º? Já passou. Mauá, passou Ribeirão Pires, passou Rio Grande da Serra. É um equívoco, mas assim, aqui... Oi? No caso de Ribeirão, prefeito e vice também. O sargento Juliano já perdeu por causa disso? Então, mas aí que tá. Ainda não criaram? A discussão maior em cima dos projetos é que assim, tem vereador que tem um consenso, não, eu vou votar, eu acho que tem que ser. E tem aquele que é de lua, né? Que vai conforme. Aqui em Santo André, eu posso dizer porque aconteceu comigo, eu fui discutir como órgão da imprensa esse projeto lá na Câmara. Vai perguntar, você vai votar, perguntar para cada um. E eu me lembro bem de um vereador que hoje é oposição, que é o Sargento Lobo, falou para mim, eu vou votar, tem que aumentar o IPTU. Ele falou isso para mim, eu falei, mas poxa, mas você percebeu que aqui tem uma condição que o povo pode pagar mais? Ele falou, não importa, eu acho que tem que taxar. E depois muda o discurso, porque já não tem mais o acordo de situação. Isso é um problema. Então, assim, as câmaras, né, a gente não tem câmaras com visões ideológicas, né, do discurso ideológico. Mesmo que eu vote a favor, mas eu tenho um discurso ideológico contra isso. Não, é um discurso de, tem que passar e ponto. E acaba sendo um dos motivos que as pessoas começaram a não acreditar na política, né? Cada vez mais a gente tem políticos, ou a maioria deles, não todos, mas a maioria deles que não estão nem aí, eles garantiram deles ali, garantiram o cargo deles, garantiram cargos no governo, então quer ver volta com o vento. Uma prova disso? O deputado, que acho que é um dos mais velhos na Câmara, que é o Arnaldo Faria de Sá, ele faz parte da base do governo, mas ele é contra a reforma da Previdência. Porque a base dele... Ele se elege só com os velhos. Mas ele tem que ser ideológico nesse momento. É um momento que ele fala assim, bom, peraí, eu trato todo dia... Aí ele está defendendo a farda dele, pô. Mas é exatamente isso, mas é uma questão ideológica. Por mais que eu seja base, não, isso aqui me diga isso aí, mas o 13º, desculpa voltar um pouquinho, mas o 13º passou? Passou. Só para explicar direitinho como é que é essa história do 13º. A cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ela aprovou na Câmara esse 13º há alguns anos. Porém, o TJ do Rio Grande do Sul entrou com um processo contra esse tipo de votação. Foi subindo, um recurso atrás do outro, chegou no STF e o STF deu razão para os vereadores de Alegrete, assim criando essa jurisprudência de aumento de 13º. A grande questão aqui no ABC, lembrando, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires já aprovaram esse tipo de aumento. As outras cidades nem sequer cogitam, por enquanto, falar sobre esse assunto. O grande problema é saber se esse 13º vai valer para agora ou para a próxima legislatura, porque os vereadores não podem votar projetos de salário que beneficiem a si, só para a próxima legislatura. Então, por exemplo, se Santo André votar um aumento do salário dos vereadores, passa a valer a partir de 2021, não a partir de agora. Então, assim funcionam duas coisas. O Tribunal de Contas... No caso de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, está valendo para agora. E além retroativo. Retroativo, que ainda tem um problema de ex-vereadores que vão conseguir o direito através da justiça. No caso de Ribeirão Pires, inclusive, estava no projeto. Ele não tem competência para legislar isso. Mas não é por conta do STF. É por conta do STF.
Agora, Isso e aí, colegiado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já disse que se vier as contas das câmaras com esses projetos de 13º, ele já disse que vão derrubar, vão dar preço negativo. Mas já tem jurisprudência deles, tem que ser vereador. Então, mas o problema é que conflita a história do 13º para agora e os vereadores não poderem legislarem para si, né? Então tem esse problema. Não pode, inclusive tem... Não, mas a maioria dos ex-presidentes estão fora das legislaturas por conta disso. Mas eu Juliano, Montorinho e o Araújo. Eu não sei como o Zacarias eu não sei, porque tem um processo contra ele lá, por cassação. Tem um processo lá no TJ. Agora, o que mais me chama a atenção... É que ele contamina a chapa, né? Ele contamina a chapa. Mas acho que o que mais chama a atenção é que nós estamos vivendo um momento no país onde tem uma isso não é só no Brasil, nos lugares do mundo, tem um questionamento muito grande, uma separação entre a vida política e o eleitor e o eleito, né? Quando as câmaras se preocupam em discutir um 13º para o vereador, é você colocar aquela pauta da pequena política sobre a grande política. A gente viu um momento de crise econômica gigantesco, as prefeituras tinham que pensar, os vereadores, em acomodação de lixo, em reduzir consumo, em trânsito, em poluição, ou seja, tem uma gama de assuntos que a gente devia olhar para frente, parar de olhar para o pé, na grande política, olhar para frente, falar, vamos debater esse tema, fazer seminários entre as câmaras, poderia, né? No ABC, vamos ver a questão do trânsito, chama os vereadores, faz um debate com os executivos, né? Debate o interesse da população. Debate o interesse da população e que olhe para o grande ABC para frente, porque o ABC também vive uma crise que é essa coisa da mudança do perfil econômico. Né? Aí o vereador se junta para discutir e todo mundo vota se tem 13º, se aumenta a cota de gasolina no carro. E em Mauá foi a primeira votação unânime, não teve... Essa foi unânime? Foi unânime, não teve discussão, a oposição não se levantou, não, o único que não votou foi o Manuel por conta que não estava no plenário. Eu votaria contra. Mas não tenho dúvida nenhuma. Foi unânime, votaram, e aí aquela discussão, é uma discussão que assim, até quando nós vamos viver de canetada? Porque as últimas contas vai vetar isso, com certeza. Então, mas as últimas duas eleições, quem... última palavra. Não, mas a democracia é caso por caso, não é que ele tem uma jurisprudência. Ele não tem, por exemplo, uma súmula vinculante nesse sentido, tenho certeza absoluta. Isso foi julgado por caso. Então, mas nas últimas duas eleições, nós tivemos o poder judiciário muito maior que a democracia. Porque assim, deputado Maluf, vamos colocar, para não colocar ninguém da região, o Maluf. A Interpol já saiu segunda instância, já foi preso pela Polícia Federal. O filho é ficha suja, todo mundo sabe, mas consegue uma liminar com um ministro do STF, vai lá dar uma liminar e ele está lá. Foi o Gilmar, foi. Geralmente 80% dessas coisas é Gilmar mesmo. Mas assim, aqui na nossa região ou no estado foi assim também. Nós tivemos uma votação em que algumas pessoas eram fichas sujas. A justiça, né, não aparece lá, ele recorre com uma liminar. Não, mas ele não foi consegue. Ele não foi julgado com a lei. Dois casos é o Auríquio, São Caetano e o ele não foi julgado em Ribeirão. E a Vanessa também. Mas no caso da Vanessa, mas depois de 2 anos. O cara que foi eleito no lugar dela democraticamente, que estava com a ficha limpa, que era um coronel, não nem lembro, que lutou, trabalhou para ser eleito, aí ganhou a eleição, apareceu lá, você está eleito, fez a sua, olha, foi para as bases, aí ela consegue uma liminar, é a justiça sobrepondo sobre aquilo mesmo que ela julgou. Que é, olha, ficha suja. Aí depois de 2 anos, aí diz, não, é ficha suja mesmo. E agora a gente está no momento de últimos meses de correria na justiça para provar, para julgar logo essas coisas para ver se ano que vem. Não é bem assim. Acontece que a ficha suja aparece pela jogada de segunda instância para frente. Ela foi condenada em primeira instância, mas ele não tinha transitado em julgado. Aí quando foi confirmado em segunda instância, foi que ela pegou a ficha suja e saiu embora. Não é bem assim que funciona, não. Não é porque ela foi, que nem o Lula, por exemplo, está aí, ó. Ele não está com ficha suja, se for passar, agora na segunda instância. Antes ele não está. A Vanessa também não está, ela foi condenada em primeira instância. O Maluf, não, quem mais? Mas o Maluf não foi, porque o Maluf não foi condenado no Brasil. O Maluf foi condenado fora.
Não, mas já estava valendo. No Brasil não tem condenação, não tem. Depois do processo tem contra ele no Brasil, não tem. O Kiko foi condenado em terceira instância. Isso aqui é incrível. O Kiko de Ribeirão não tem condenação no Brasil. O Kiko foi condenado em terceira instância. Que foi até o STF. O Kiko. Mas foi absolvido. Não, ele conseguiu um liminar. Não, ele foi absolvido. Aí depois caçaram o liminar. Aí desceu de novo pra cá. Assim, Lembrando que no caso do Kiko é uma história que durou 13 anos. 13 anos. Que é a história das contas dele quando ele era presidente da Câmara de Rio Grande do Sul em 2004. Foram 13 anos até resolver essa história. Primeira instância, segunda instância, STF conseguiu eliminar no STF. Aí derrubou a liminar no STF. No caso do Aurico foi um pouco mais rápido, né? Que eram as contas dele de 2012, foram reprovadas na Câmara, e aí virou uma briga com o TCE. Não subiu, se não me engano, não foi até o STF, se não me engano, parou no. Mas o caso do Aurico foi mais político do que apontamento. Sim. Mesmo, né? Que é diferente do. Mas esses tribunais aí, não tem valor jurídico nenhum. O tribunal vai lá, que nem aqui em São André, quantos prefeitos aqui, ex-prefeito que foi cassado aí, quando foi aprovada a conta deles, a Câmara veio, aprovou, derrubou o voto do tribunal e acabou. Isso é importante o que o Sérgio falou. O Tribunal de Contas, a questão dos prefeitos, ele apenas aponta, é um parecer, negativo ou positivo. Quem julga é a Câmara. Os únicos que podem, de algum modo, serem condenados diretamente pelo Tribunal de Contas é os presidentes das câmaras. O que justifica o Tribunal de São Paulo ter 1.200 funcionários? Aí que está o negócio que o Brasil está se arrebentando por isso. Tem 1.200 funcionários no Tribunal de Contas de São Paulo. Para chegar a votar um parecer contrário ao prefeito de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires, ou de Presidente Prudente, ou do Raio que eu parto, a Câmara vai lá e fala assim, não manda nada, quem manda que somos nós, não. Pode ficar bom. Quer dizer, tudo isso está errado. O Brasil tem que ser passado a limpo. Tem que mudar o sistema federativo desse país. A arrecadação desse país, deixar tudo na mão de um só e distribuir de acordo com a cor do olho das pessoas que estão recebendo, não pode, pô. Cada um tem que receber os seus valores detalhados nos impostos. Tem que mudar o sistema federativo, tem que mudar uma série de coisas, tem que acabar com essa política de coalizão, onde você se elege, tem que vender os cargos para todo mundo depois para poder governar. É um monte de coisa que tem que mudar. A principal reforma é a política. A reforma política no modo geral. Isso não adianta nada. Você pode pôr quem você quiser. Eu falo aqui, ó, desafio. Coloca quem quiser presidente da República. Se ele não comprar deputado, ele não se elege, ele não governa. Não, governa. Mas em qualquer tem que enfrentar. Poder. Eu diria que tem que enfrentar. Tem que enfrentar, mas assim, qualquer poder. Qualquer poder. O que eu acho mais engraçado, assim, de 2014 para cá, eu tive uma visão meio mais anarquista da situação, né? Porque antes você tem uma posição mais definida e de repente você vê que o negócio... Mas você puxou seu DNA. Porque assim... Pegou do pai eu lembro do PowerPoint, eu vou lembrar do PowerPoint, que aí tem o governo de coalizão como crime, né? E compra de voto como crime. Agora, né? Não, vocês não achavam que... Não, eu estou dizendo no Ministério Público. Nunca achou, não. No Ministério Público. Aí é compra de voto. Aí quando foi para o Temer votarem se aceitava ou não a denúncia do Temer, ele mandou um recado que foi capa de todos os jornais. Olha, eu vou demitir os seus cargos indicados aqui se você votar. Isso não é compra de voto? Claríssimo. Ou ameaça. Não, é compra de voto. E demitiu. E o Ministério Público não vê isso como compra de voto. Porque a ação do Ministério, entre nós, quem acompanha de perto o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né, quem acreditou que o Judiciário estava fazendo uma limpa da corrupção no Brasil, deve ter depressão hoje. Porque o que o governo Temer já escapou de duas, com a popularidade que ele tem, com as provas do cara com uma bolsa de dinheiro, não é suficiente para caçar um homem desse que fica comprando o deputado explicitamente. A continuar o quadro, nós vamos ter eleição que vem. Mas a continuar o quadro, se persistir, eu acho que a Dilma vai virar a beata nesse país, porque você ser caçado por causa de pedalada fiscal, né, com tudo que o Temer está fazendo, é uma coisa absurda. É um golpe, foi um golpe, entendeu? E o Ministério Público, Moro e companhia, nunca descobriram, nunca perceberam que antes do governo do PT, eu nem estou mais no PT, nem estou falando, faz 12 anos que eu saí, não tenho mais vínculo político nenhum. Agora,
Antes dos governos do PT não tinha governo de coalizão e compra de deputados? Sempre foi. Sempre foi assim. Desde a época do Império. Agora virou... No governo virou um crime. O Temer voltou a fazer. O Temer voltou a fazer isso explicitamente. Eu, como sou advogado, não gosto muito de entrar nessa, porque sempre tem técnica, e tem uma ética, na verdade, que eu tenho que respeitar. Mas se contar no governo Temer, me avise. Então, é do governo Temer, é do governo Temer, não, o que eu vou dizer. De acordo com a legislação criminal, qualquer flagrante preparado é nulo de pleno direito. E aquele flagrante que for dado ele é preparado, tremendamente preparado pelos caras lá, que prepararam, colocaram um cara lá para o cara. Esse é, a meu ver, e o que eu aprendi na faculdade é nulo. Então, pode tirar isso. Aí você vai entrar no. Pode tirar isso. Tira isso. Não, tem outros méritos, mas nesse Tem uma caso. ficha corrida do JBS comprando falando. O cara do JBS declarou: fiz reunião com o presidente. Entendeu? Então parece tudo bem. O cara filmou entregando a bolsa, não vale porque foi preparado. O cara, As flores, não. A reunião foi preparada, a reunião. Mas como é que o presidente da República me faz uma, depois de tudo que aconteceu, o cara me faz uma reunião com o dono da JBS? A gente tem que mudar de assunto, mas eu vou repetir um detalhe que eu disse na época que aconteceram essas gravações do Joesley com o Temer. Que pra mim, todo mundo não estava enxergando a única questão que podia derrubar o Temer diretamente no impeachment, que ele prevaricou. Porque o Joesley, ele assumiu uma série de crimes, inclusive que comprou um dos promotores ali da Lava Jato e tudo mais, inclusive o promotor acabou sendo preso. O assessor do Janot, ele ouviu o cara falar e não fez nada. Não, foi premiado, deram a vida dele. E continuou com o presidente da República. Então, a minha questão é o seguinte, eu não entro no mérito assim, golpe ou não, porque assim, o PT cavou sua própria cova, né, nesse quesito, colocar o Temer e fez sim. Agora, o que me chama a atenção é que a Lava Jato, né, quem está mais preso, o número de presos, é o PP, que é o partido do Maluf. É o que tem mais preso. Mas parece que não é um partido. Ontem eu estava até discutindo isso. O PMDB do Rio de Janeiro praticamente acabou. Porque você tem Pisciani, o Cunha, o governador, o Cabral e o Pezão já está... O Paes então, assim, agora... Só que... Perdeu o Eduardo também. E o Eduardo Paes. Então assim... me parece que no Brasil, aí tem essas mudanças dos nomes dos partidos, agora um vai chamar não sei o quê, Avante, o Podemos, tal. Dá uma João sem braço. Exatamente, então assim, o ano que vem, nós não temos mais o Tiririca. O Russomano também já está em fase de decadência. Eu duvido. O Russomano jogou o que o Tiririca fez? Não, estou dizendo que ele não sei se ele vai chegar ao patamar de 1 milhão e 300 mil votos na última vez. Como nesse sistema que a gente tem, né? O Feliciano também morreu politicamente esse ano, já não está mais na comissão. Então, assim, vai ser difícil a gente pegar esses partidos PR, PP e tal, e ter a bancada que teve, né? Porque ou vai ter que ter uma representação, uma cara muito forte na televisão, ou o número da bancada desses caras vão crescer muito, e aí nós temos um problema. Ou nós vamos ter um crescimento das bancadas de ideologia, ou as bancadas radicais. Eu baixo o clero, principalmente. Ou você coloca artista, jogador de futebol para servir de atração para voto. É o que está pintando por aí, né? O que está pintando, infelizmente. Ronaldinho Gaúcho sendo candidato a senador em Minas Gerais. Pelo Podemos. Grande jogada. Pelo Podemos não, pelo Patriotas. Pelo PEN. Pelo PEN perderam a Patriotas, para apoiar o Bolsonaro. Não sei se o Hulk também não vem como candidato, ou outro que é cirurgião lá, plástico. O Dr. Então você fica inventando esses... Não dá para cravar muita coisa. Não dá para cravar, não. Não dá para cravar muita coisa. Mas a gente tem uma grande... é o que eu estou dizendo, a gente tem essa possibilidade. Ou a gente vai ter isso, caras, ou nós vamos ter um aumento de radicalidade. Do discurso de radicalidade. E eu não digo só da direita, eu digo de ambos. O efeito Bolsonaro, por exemplo, é um pouco... Embora eu acho que o Bolsonaro vai estragar. Então, mas tem radical de esquerda, mas tem muito radical de direita também. Eu não estou
falando, os extremos. Mas a ascensão do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro naufraga, na minha opinião, ele não vai nem para segundo turno, né? Já começou, né? Agora, a ascensão que ele teve é um pouco isso, entendeu? São os candidatos outsider, né? Então ele está há 20 anos na Câmara, mas ele aparece como o cara extra Câmara, né? Então eu acho que tem essa coisa do eleitor buscar os candidatos para fora do establishment. Ele tem um discurso, não no total, né? Mas ele acaba falando algumas coisas que o povo desesperado por causa de crise política, crise econômica, quer ouvir. Então é muito fácil dele convencer. E eu faço uma brincadeira que eu digo que no Brasil a gente tem muita síndrome do Sassá no tema, quem sempre atrás do Salvador da Pátria. A gente sempre atrás do Salvador da Pátria que não existe. Não tem Salvador da Pátria. Não, mas o próximo presidente da República ele vai ter um trabalho federal para fazer um trabalho básico para deixar a crise. Eu acho que esses caras radicais, Ciro não Gomes, será fácil. Não será fácil. Acho que o Ciro Gomes, o Bolsonaro, a Marina, não vai nem para o segundo turno. Acho que é para o segundo turno. O PT e o Geraldo Alckmin são candidatos. Sai com um monte de partido, o governador. O Estado. isso O PT não vai, o Lula ou é aquele indicado. E outra. Dependendo do que acontecer com o Lula, o Alckmin pode ser até favorito, porque o Alckmin está vindo com um discurso mais ameno, com não sei o quê, tentando centralizar as Ele coisas. sempre foi discursamento. Discursamento, esse discurso pode ficar mais achando. Mas aí o que está em jogo é o PMDB. Porque o PMDB tem 4 minutos. Assim, eu não tenho poder. Eu não tenho poder para colocar um candidato aqui, porque nós só temos o ficha suja. Mas nós temos aqui 4 minutos de televisão. Quem é que quer? 4 minutos de besteira também enche o saco de todo mundo. Né? Não, mas 4 minutos. Você lembra a Marina Silva, que estava lá em cima, ela só tinha 30 segundos para falar: oi, eu sou a Marina Silva. Até ela falar o nome dela já tinha. As pessoas assistem. Na hora, não assistem desde o começo da campanha. Mas você pega os últimos 15 dias. Mas o Lula tá com 10 partidos com ele, pô. Ele vai pegar muito. Então, mas os 4 minutos. Você junta o tempo dos 10. Agora, isso é para essa, porque para 2020 não tem mais coligação. Né? E eu acho que não vai passar de 2020, eles vão aprovar para a coligação para 2020. Você sabe que o meu termômetro para a política é ver aonde aquela reverberação de massa vai, né? Ontem eu estava vendo o Leandro Amaral com o Kim Ketchup lá, como que é o cara? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, e ele estava dizendo assim: qual é o seu candidato? Ele falou: a gente ainda não tem um candidato, a gente está. Pode ser que surja um candidato. A presidente? A presidente. O candidato dele, você sabe quem era o candidato do MBL, né? Então, mas aí. Então, era o Dória. Ele emborcou. Então, quando eu vejo isso, eu falo assim: bom, todo mundo está perdido. Está todo mundo perdido. Nem eles mesmos sabem o que vai ser o ano que vem. Não sabe. Ninguém sabe. A gente não está sabendo nem o que vai ser daqui no próximo minuto. Né? Porque a gente nem sabe quem são os candidatos, os partidos vão disputar. Se a justiça vai deixar, quem a justiça vai deixar essa candidata? O próprio Quiminha, que a gente sabe que se você quiser sair da cadeia, se livrar da cadeia, você se filia ao PSDB. No Brasil é assim. Agora, o próprio Quiminha tem enroscado até o Santo, como é que é a alcunha dele lá no Santo, né? Está envolvido até as tampas com o metrô também, é que a justiça não age com os tucanos. Para finalizar, né, que Deus tenha piedade da nossa alma, nesse momento a única coisa que resta dizer que vai ser no 2018. Não, mas eu estou dizendo assim, se eles mesmos que estão ali no processo não sabem o que vão fazer, porque até pouco tempo atrás o Dória tinha um discurso para esse povo, e aí a política mostrou que assim, uma coisa é para fora, outra coisa é para dentro. E o Clóvis Volpe, quando veio aqui, falou assim: o Dória não vai conseguir, porque eu fui do PSDB e lá a plumagem lá é esquisita, eles vão torrar o cara. E pegaram um tucano que estava morto, que é o Goldman, para torrar o tucano. E torrou. Mas acho que não foi só isso. O Dória colaborou, foi um processo de autocorreção também. Não foi só tucano. Mas eles sabiam disso. A alta plumagem tucana conhece o Dória, porque ele responde. Porque tudo que o Lula falava, ele respondia. Ele falou assim: vamos colocar o Goldman, que não tem, tá lá. E ele foi responder. Foi aí onde começou dentro do partido falar: tá vendo? Esse cara não pode ser. Quem conheceu o Goldman, me conheceu hoje, né? Era do partidão, né? Puta, eu assim, era quanta campanha eu fiz pra ele, velho. O mundo muda, né? O mundo muda. Só pra gente alongou tanto o papo aqui sobre. A gente começou no lixo de Mauá e já foi pra questão nacional, mas só pra falar um pouco também do que aconteceu nas outras cidades do ABC essa semana,
A Câmara de Diadema, o Lauro Michels, depois de muito conversar com a sua base, conseguiu finalmente aprovar o orçamento para 2018, o plano de obras e o PPA 2018-2021, mas o destaque fica para o adiamento da autorização para o financiamento de 125 milhões de reais para o novo hospital de Diadema. A gente até relatou isso no dia do aniversário de Diadema, dia 8, que o HM do Piraporim é um grande problema, um prédio da década de 60 que não dá para ser reformado, porque se começar alguma reforma grande, vai cair aquele prédio, porque que nem a Câmara de Santo André. Funciona, mas o HM é um caso de teimosia. Eu posso dizer assim, uma teimosia, mas é uma teimosia que eu entendo, porque não dá para não atender a população. O prédio não é da prefeitura, é do INSS. O prédio não tem alvará. Não tem condição de receber a população. Ele é um hospital de porta aberta, que não atende só a Diadema, atende a parte sul de São Paulo, o extremo sul de São Paulo e as outras cidades do ABC, dependendo do problema de saúde que a pessoa tem. Então, é um hospital que, se fecha agora, tinha tudo para fechar. Se fechar agora, ele vai ferrar meio mundo aqui na região do ABC Paulista e extremo sul por causa do transtorno. Então, ele funciona por teimosia, por que não tem estrutura. O Michels quer fazer um novo hospital, só que ele não tem ainda autorização para ter conseguir esse financiamento junto à Caixa Econômica Federal de 125 milhões de reais. Em São Bernardo, teve a última sessão agora na quarta-feira, o destaque foram dois destaques. O primeiro, a aprovação da privatização dos cemitérios. Agora a prefeitura vai permitir... Isso, vai ficar mais caro. Já é caro, né? A gente paga para tudo, para viver e para morrer. Para morrer, e a gente sabe, as prefeituras fecham o olho, que tem uma baita de uma organização, né, nesse momento de luto, que corre livremente. Eu acho que a única prefeitura que entrou contra isso foi a prefeitura de Ribeirão Pires, que até colocou um processo criminal, que é a venda de caixão, No caso de Ribeirão Pires, a lei municipal não permite a venda de caixões. Então, mas tinha. Não permite venda de caixões, mas tinha mesmo clandestinamente. Eu comprei no meu dia. Não, você pode. Não, de terceiros. Uma empresa não pode ir lá vender caixão, entendeu? Se você for comprar, se você for ter da prefeitura. E tinha gente que estava vendendo e estava vendendo ilegalmente. Eu comprei do funerária, acho que de Rio Grande da Serra. Rio Grande, mas Ribeirão. Foi mês passado morrer. Irmão de Johnny que morreu. Então, mas a gente está falando de Ribeirão Pires. Se você comprar em Rio Grande da Serra, beleza, não tem problema. A questão, em Ribeirão, você não pode vender lá dentro empresas. Sim. Não, os outros vendem. E também o outro destaque foi que essa semana fez um ano da deflagração da Operação E-Festa da Polícia Federal, que fala das suspeitas em torno da obra do Museu do Trabalho do Trabalhador em São Bernardo do Campo. E aí foi mais uma coisa pra gente rir do que a gente pode levar muito a sério, né? De um lado o pessoal reclamando dessa questão da operação e tudo mais, mas reclamando mais ou menos, bem por baixo, a gente sabe como é que funciona essa história. Enquanto isso, os governistas indo lá fazer um abraço simbólico na obra, né? Enquanto isso, a obra está parada. Ué, abraçaram a obra? Abraçaram. Os governistas? Isso. Mas não eram contra a obra? No governo do Marinho? Agora estão abraçando a obra? É contra, a favor. Meu Deus do céu. Que vai virar fábrica de cultura. Virou o vento. Em São Caetano foi aprovado o Fila Zero, o mesmo Fila Zero que funciona aqui em Santo André, que é a troca de dívidas de impostos por serviços de saúde, foi aprovado lá em São Caetano, nas sessões extraordinárias que ocorreram nessa última quinta-feira. Eu acho legal, viu? Eu não tenho conta disso aí não, viu? Porque pelo menos aumenta a saúde, aumenta um pouco da população carente. Mas é uma coisa até paliativa, né? Ele funciona meio para diminuir fila, mas não significa que... Estimula também o setor privado de saúde a não recolher os impostos. Porque eles não recolhem, depois ele troca por serviço para a prefeitura mais caro do que a prefeitura paga. Porque quem estabelece o preço é ele, né? Ele estabelece, a prefeitura compra. No imposto, quem estabelece é a prefeitura. É um baita negócio. Você não paga imposto e vende produto. Troca, né? Troca serviço, mas pelo menos diminuir essa fila que está quilômetro. Mas nós que somos jornalistas, na hora que ele estava falando sobre alíquota e tal, a gente viaja, entendeu? A gente só vai no final. O que significa? Entendeu? Porque... Resultado final. Porque nós somos de humanas e a gente tem uma dificuldade com os números, entendeu?
Então, quando você estava explicando sobre o projeto, a alíquota, a cabeça vai fervendo, a gente quer saber o resultado final. Está olhando o frigir dos ovos, né? Mas esse ano a questão de imposto e de taxas foi tão incisivo no ABC que a gente está aprendendo a fazer isso na marra, né? Lembra da Martaxa? Lembra da Martaxa? Então, a gente está tendo isso no ABC. Coitada, a Martaxa virou platinha. E o Paulinho Serra ontem fez uma coletiva de imprensa falando sobre Paulo Serra. Paulinho era o candidato, hoje é Paulo Serra. Paulo Serra, prefeito de Santo André, fez uma coletiva ontem para falar sobre as questões de habitação, avisando que conseguiu a contratação para a obra de mais de 3 mil habitações na cidade e que esse total vai ser entregue até o final de 2019. Mas a grande mudança vai ser em torno da forma que as pessoas, os beneficiários vão saber se vão ter o seu novo apartamento ou sua nova casa. Até hoje funciona em relação ao cadastro, que a Prefeitura de Santo André é uma fila, uma hora. Como o prefeito acha que não é justo, porque às vezes uma pessoa que está atrás da fila tem mais necessidade de uma pessoa que está na frente, então eles vão mudar. Vai ter um recadastramento em janeiro. Depois desse cadastramento, conforme as obras forem ficando prontas, haverá um sorteio. A Prefeitura vai distribuir senhas, haverá um sorteio e assim vai se distribuindo. Segundo a Prefeitura... Então não faz sentido. Ué, eu pensei que ia ter uma questão de justiça de saber. Não vai ter. Vai ser na base de sorteio. Essa vai ser a partir das entregas. As primeiras entregas, inclusive, no primeiro quadrimestre agora de 2018. Então já vai ter esse sistema de sorteio com o recadastramento. Lembrando que o cadastro atual é de 66 mil, a Prefeitura acha que vai diminuir, porque o cadastro é de 2009. Ele não foi atualizado e então vai ser feito um novo cadastro. Inclusive o cadastro vai ser combinado com o cadastro único do Estado, para saber se uma pessoa que está buscando uma casa em Santo André, por exemplo, não está buscando uma casa em São Bernardo. Para tentar separar e conseguir também saber exatamente qualquer lugar. O déficit atual de Santo André é de 32 mil habitações, no total, tanto qualitativas quanto quantitativas, né? Então, você falou de São Caetano, que teve a devolução, né, do dinheiro da Câmara, né? 8 milhões em São Caetano, 3 milhões em Diadema, ainda não fechou o número, mas vai ser um pouco mais de 3 milhões de reais. As devoluções. Devoluções e Diadema aprovou, esqueci de falar, Diadema aprovou também a reforma administrativa em relação aos cortes de cargos e impostos pela Justiça, né? Aquela questão do Ministério Público que toda semana a gente fala, que cada semana aparece uma novidade numa cidade para ter que cortar funcionários em Câmara. Diadema cortou 101 essa semana, começou o processo. A Globo mostrou essa semana que as câmaras do ABC são uma das mais caras do estado. São Bernardo, Mauá e Santo André. E São Caetano. Está entre as câmaras mais caras do estado. Do estado de São Paulo? De gasto. Quando eu saí da Câmara em 2004, eu passei 8 anos na Câmara com 4 assessores. Os vereadores tentaram passar para 6. Votei sozinho contra. E não conseguiram passar para 6. Saí em 2004 com 4 assessores. Estava com 13 até pouco tempo atrás. 2004 para 11 vai ser 11 porque o Ministério Público também andou. Mas eles inventam. Isso, vai diminuir mas também. dá para inventar um técnico, né? Sempre tem um técnico lá que é o. Então, mas agora não é simplesmente corte de cargos, né? Porque tem um corte de cargos e agora tem especificação de escolaridade, tudo mais, salário, então agora não vai ter jeito de escapar, assim. O grande problema é que cada Câmara está tomando uma atitude diferente da outra e a gente não sabe, não tem um padrão, assim, não tem como o número de vereadores por cidade, que a gente sabe que é pelo número de habitantes, não tem uma tabela. E acho que não é uma preocupação tão urgente assim resolver esse tipo de situação. Você poderia tabelar conforme a população, vereador não é assim? Tem uma determinada população, o IBGE determina e você tem tantas cadeiras na Câmara conforme a população. Podia ser lá o número de assessores. Essa saber se lá em cima em Brasília, que é onde tem que definir isso, eles têm vontade de fazer isso, né? Por exemplo, seria um ponto dentro de uma reforma política, resolver esse tipo de situação. Só que reforma política no Brasil, a gente só acredita vendo, né? Reforma política, eu não sei se isso é possível, você que já esteve na Câmara, o Sinésio que entende judicialmente, se é possível fazer de forma que a população participe através de... Deveria. Plebiscito? Não, mas acontece o porque aí a gente escolhe. Porque assim, escolher para o político a forma que a regra do jogo é fácil, né? O Congresso Nacional criou um conceito de representante de bairro há pouco tempo atrás, você lembra desse conceito? A gente tentou implantar em Santo André, sabe? Inclusive passou pela
A gente conseguiu na Câmara autorização, tudo aí, eles dormiram um pouco da votação, daí a gente passou. Isso seria essa forma, criava-se um conselho nos bairros e lá se discutia essa política, de lá os vereadores daquele bairro é que vêm representar, inclusive, na Câmara. E de lá traz todos os... Porque cada lugar tem a sua peculiaridade, não é tudo igual. A cidade de Santo André tem o que é necessário lá na Vila Luzita, não é aqui do centro da Vila Assunção, e assim sucessivamente. Então pegava as prioridades dos bairros e traria para dentro da Câmara para que fosse votado aquelas prioridades. Isso seria o ideal. Porque você tem pessoas que não vai, por exemplo, nós temos, por exemplo, o 6º DP de polícia, ele pega uma população maior do que muita cidade do interior e não consegue botar o 7º DP. Pega o DP, por exemplo, aqui do Parque Novo Oratório, o 5º DP já tem um quinto do que tem o 6º de lá. Quer dizer, são coisas que estão tendo o mesmo gasto e mal distribuído. Entendeu? É governo do Estado. É governo do Estado. Mas quando era presidente da OAB, foi eu, o João Familiano como prefeito, o Zóio, presidente da CISA, nós fomos levamos um estudo, levamos inclusive lá na Secretaria Pública, pedindo esse DP, até hoje não deram, só disse que é um gasto muito pesado, muito forte, não tem verba, e etc, etc. A população fica lá ouvindo na vida. Mas em muitas cidades também tem esse tipo de problema, inclusive Tem. Diadema é uma cidade que está atrás de novo DP e só Deus sabe quando vai chegar, né? Felizmente acabou o nosso tempo, né? O papo estava bom aqui, mas a gente podia alongar mais um pouquinho, mas acabou o nosso tempo. Eu não vou falar sobre o governo do Estado. Já falou muito esse ano, eu já falei muito, a minha diretora que está ali, ela sabe disso. Eu não vou falar, mas o ano que vem ele estará aí, né? Quem? O Alckmin. O Alckmin. Porque eu tenho uma birra com o Alckmin, porque ele tem 4 prefeitos aqui e não vem pra cá. Eu não sei qual que é a estratégia dele. Mas um dia ele vem. Um dia ele vem. Eu acho o cara equilibra. Eu gosto dele, sinceramente. Não conheço pessoalmente. Eu também gosto. Nunca conversei com ele, mas eu acho uma pessoa equilibrada. Porque tem pessoas que você, por exemplo, é um radical de direita, é um radical. Tá aqui um amigo aqui, ó. Não é porque está na presença dele. É um cara que sensato, competente, tem capacidade, não é um sectário, é um cara da discussão, discute problema. Pessoas têm que ser assim. Eu sei que ele é da esquerda, mas é um cara aberto, de visão aberta, uma pessoa que tem diálogo, tem conhecimento. É maravilhoso conversar com uma pessoa dessa. Mesma coisa eu gosto do governador de São Paulo. Que é sensato, sem açúcar. Tudo bem. Mas é um estado que, você não vai falar que está devendo com os outros estados aí, as contas estão em dia, pelo menos que me consta. Quer dizer, também a potência que nós somos. Mas e o gasto que tem também, né? Uma coisa puxa a outra. Quanto gasta a cidade de São Paulo, metrô de São Paulo, quanto gasta mais do que Salvador? Tem menos arrecadação, mas tem muito mais gasto, e assim sucessivamente. Então eu quero estar terminando então, né? Sim. Eu posso já me despedir? Pronto. Então eu quero agradecer vocês todos aqui, o meu amigo Ricardo Alvares, que eu já conheço há muito tempo, que eu já disse e repito, tive a honra de votar nele para prefeito, infelizmente a gente não ganhou, porque ele tem um estudo maravilhoso sobre transporte público, que eu acho que devia ser modelo para toda a nossa região. Ele conhece barbaridade de transporte público, tem competência, tem capacidade, tem estudo e tem plano para isso. Infelizmente não pode colocar em prática. O seu estudo não ficou 21 milhões não para ser feito, né? E eu quero agradecer ao Diário aqui, o jornal, o Ayrton, a vocês todos, a você também, e coloco à disposição quando necessário forças e me interessar por mim, estou aqui às horas. Claro, Sinésio Correia... Foi interessante o debate, porque assim, tem a parte política e a parte jurídica, né? Porque a gente sempre tem a parte política, né? E o Sinésio mostrou esse lado jurídico também. Isso é ótimo. Carlos Alvares, obrigado também, viu? Queria agradecer aos ouvintes, os telespectadores que participaram do debate, com as perguntas, e agradecer o convite e também a disposição para as novas questões, também muito apreço pelo Sinésio, né? Se não me engano, acho que eu fui professor da minha filha Fernanda. Exatamente, fui professor da filha dele. Que aliás é sua fã. Obrigado. Então eu queria agradecer. É jornalista que nem você. O convite à disposição para novos debates. Obrigado. Então ele não aprendeu muito, não, porque é jornalista e economia, né? É uma diferença bem grande. Bora, Samuel. Ó, é a última, nossa última. É a última live, do ano. Do ano.
Papai Noel tá aí, comprem, viu? Se ele não visitar a sua casa, depois você reclama com a pessoa que não pegou a cartinha e levou para ele. Pronto. No Polo Sul, né? Exatamente. Obrigado por ter participado esse ano aqui com o Carlos, novos amigos. Uma honra ter duas figuras importantes no Senado. A gente discutiu esse ano com todo mundo aqui, que veio da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo. A Júlia, que sempre está aqui, e o Ayrton. E fazer aqui, né, uma declaração de amor ao Repórter Diário, porque desde o início do ano que eu vim para cá, o Ayrton, o pessoal sempre fala, eu sou mais polêmico e tal, nunca me pediu para dizer nada ou deixar de dizer algo. Então assim, já fui de outros veículos que a gente tem esse problema, então assim, parabéns ao Repórter Diário, que para mim, na região, é o jornal que tem como prioridade o jornalismo. De fato. É a nossa obrigação, né? Cumprir a nossa obrigação como jornalista, né? Dar espaço para todo mundo e fazer com que você em casa pense e reflita sobre os assuntos. Não tem que seguir o que a gente está falando, né? Você tem que pensar, refletir, ler, acompanhar as notícias e aí sim tomar a sua opinião, né? A gente está falando aqui do seu dia a dia. Quando a gente fala de política, a gente fala daquilo que vai influenciar o seu dia a dia, desde a sua saída de casa até a sua volta. Então, esse é o nosso papel aqui, isso que a gente quer fazer. Isso que a gente fez esse ano e isso que a gente quer fazer também no ano de 2018. Também agradecer a Júlia, agradecer a Baena, que participou grande Baena, a nossa equipe toda, e a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas perguntas. Hoje a gente não conseguiu fazer muito, porque a gente salongou muito aqui na nossa live, nosso debate aqui, mas foi muito bacana isso. E fica esse convite para também em 2018 você continuar com a gente aqui no RDTV, seguindo a gente nas redes sociais, facebook.com/jornal-repórter-diário, seguir a gente no YouTube, youtube.com/repórter-diário, onde esse vídeo também vai estar disponível na íntegra, e também no repórterdiario.com.br, onde você vê os artigos, vê as outras entrevistas do RDTV e também o que acontece na região do ABC Paulista todos os dias. Ok? Lembrando que mais tarde, a partir das 6 horas, tem uma entrevista com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando Júnior, do PSDB. Valeu, galera. Até a próxima. Até o ano que vem. Tchau.